Se você tinha dinheiro na poupança aplicado em janeiro de 89 durante o Plano Verão, fique atento. Provavelmente você tem um crédito a receber e é bom correr porque esse prazo está se esgotando. Para falar sobre isso, eu recebo aqui no NGT Entrevistas de hoje a advogada Patrícia Kobianchi Figueiredo. Patrícia, um prazer recebê-la aqui nos estúdios da NGT. O prazer é todo meu. Patrícia, para começar, queria que você situasse aí o telespectador do NGT Entrevistas e falasse para a gente o que foi o Plano Verão aí em janeiro de 89. Numa situação aí de hiperinflação no Brasil, né? Eu queria que você mostrasse, falasse um pouquinho aí para a gente sobre o que foi esse período, o que foi o Plano Verão. Ok. O Plano Verão foi um plano econômico, né? Um plano econômico que teve como finalidade conter a hiperinflação. É bom trazer uma ideia, uma concepção recorrente de plano econômico como um conjunto de diretrizes e metas para o desenvolvimento econômico e social de uma região. Pode ser um município, né, uma cidade, então, um estado, ou um país, ou um conjunto de países. No caso, hoje, nós temos aí a União Europeia, o Mercosul, que são países que se reúnem em prol de objetivos especialmente econômicos, sabemos bem disso. Então, existem para isso os planos econômicos. O Plano Verão foi aqui no Brasil um deles, que ocorreu em 1989, mas ocorre que esses planos nem sempre alcançam as suas metas, né? Por vezes trazem prejuízos. E entre tantas medidas adotadas durante não só o Plano Verão, mas o Plano Bresser, o Plano Collor 1, Collor 2, muitas medidas foram adotadas, congelamentos de preços, de salários, de aluguéis, suspensão de obras públicas. Então, várias medidas foram adotadas para conter a hiperinflação desses períodos, né? Um período que foi desde 87 do Plano Bresser até 91 do Collor 2. O Plano Verão está especificamente em 1989. Certo. Entre essas medidas, houve a determinação para a substituição do índice de correção das cadernetas de poupança. E essa substituição seria por um índice menor. Qual era a intenção do governo naquele momento? Era diminuir a rentabilidade, certo? Né? A movimentação financeira mesmo. E aí, o que ocorreu? A lei, a medida, né, foi adotada em 16 de janeiro. Só poderia, portanto, ser aplicado o novo índice, o índice menor, para as poupanças que aniversariavam a partir da segunda quinzena, 16 de janeiro. Então, se você tinha a poupança 16 de janeiro, qual a data do seu aniversário? No próximo mês, 16 de fevereiro. Então, em 16 de fevereiro, você teria sobre o seu valor aquele índice novo. E o que resguardando as poupanças com aniversários na primeira quinzena. Porque a determinação foi para as cadernetas de poupança a partir do dia 16. E o que aconteceu em realidade? Ocorreu que as instituições financeiras aplicaram o novo índice, ou seja, dia 1º de janeiro, o índice menor, por todo o mês, abarcando inclusive as contas poupanças daquele primeiro período. Então, o prejuízo está para os poupadores da primeira quinzena de janeiro de 89. Porque eles tinham um direito que a gente chama de direito adquirido, no caso, que tem a ver inclusive com a segurança jurídica, porque é um contrato, né? É um contrato. Quando eu contratei o serviço, eu contava com aquele índice. Então, se você vai mudar, eu também tenho que ter a opção de mudar de investimento, de tirar meu dinheiro, né, daquela caderneta de poupança. E não, eu que tinha a caderneta de poupança do dia 1º ao dia 15, fui pega de surpresa com o menor índice, quando na verdade até então me era aplicado o índice maior. Então, especificamente no Plano Verão, foi isso que aconteceu. E disso resulta um prejuízo em valores que deve ser ressarcido.
Sem né? dúvida. E o telespectador que está em casa, que agora analisou, olha, peraí, deixa eu ver se eu realmente tive se eu tinha dinheiro aplicado em poupança agora em janeiro de 89, o que ele deve fazer? Ele deve primeiro buscar, qual que é o procedimento? Ele tem que buscar saber esses extratos bancários de 89, qual que é o procedimento? Então, não só o poupador desse período, de janeiro de 89, que se refere ao Plano Verão, mas também do Plano Bresser, do Plano Collor 1 e do Plano Collor 2. Então, no período que abrange aí de 87 a 91, quem teve caderneta de poupança nesse período deve reunir os seus extratos para verificar as datas. Né? Porque é uma questão de verificar a data da aplicação incorreta, porque o que houve foi uma aplicação incorreta. Uma antecipação do novo índice, sendo esse novo índice um índice menor. Então, ele precisa reunir esses extratos, ver em qual plano que ele econômico ele se enquadra e procurar um advogado de sua confiança, especialmente que tenha certa experiência, né, em planos econômicos, para que esse advogado habilitado tenha condição de analisar qual é o caso dele para entrar com uma outra ação. Mas, doutora Patrícia, quando o cliente chega ao seu escritório de advocacia, ele normalmente, você orienta, ele normalmente ele já tem essa ideia do que, aonde ele perdeu o dinheiro ou não? Ele na verdade, ele precisa de uma orientação, não é isso? Não, ele não tem. Daí a importância da ampla divulgação, né? Trata-se de uma informação de interesse público. Daí a nossa decisão de vir a público também para orientar e divulgar amplamente, porque esse assunto não é novo, né? Então, veja, somente agora que está perto de esgotar o prazo para recebimento dos valores, é que o assunto vem ganhando dimensão. Certo. Então, seja porque a pessoa não entrou com a ação dentro do prazo, seja porque não há um interesse econômico na divulgação, né? Falemos a verdade, claro. né? Então, não há um interesse. Então, até agora, não houve uma ampla divulgação. Agora, é preciso chamar esses poupadores porque eles estão na iminência de perderem os seus direitos, de receberem esses valores. E é importante ressaltar também que o prazo para entrar com essa ação era de 20 anos. Certo. Né? Esse prazo já se esgotou. Mas a boa notícia é que algumas instituições, como o IDEC, Defensorias Públicas, entraram com ações dentro do prazo. E essas ações que essas instituições entraram são ações coletivas. As ações coletivas, o resultado das ações coletivas, quando favoráveis, acaba alcançando a todos, a mim e a você. Perfeito. Mesmo que não tenhamos entrado com o nosso processo, porque há aquele que entrou com o seu processo individual e há as ações coletivas. Então, o que a gente quer é chamar o telespectador que perdeu esses valores, que tem esse prejuízo, para que eles entrem, a gente chama de processo de execução. É um simples processo, porque já existe uma decisão favorável e é só executar esses valores. Para executar, como eu disse, é preciso reunir os extratos desses períodos. Como eu faço isso? Deve se dirigir ao banco em que você tinha conta e solicitar por escrito. Bacana. Tem que solicitar por escrito. Havendo alguma dificuldade, como já tivemos caso no escritório, olha, fui lá pedir, não sai, faça a reclamação ao Banco Central ou procure o seu advogado de confiança, que ele pode entrar com uma medida cautelar de exibição de documentos. Para compelir, ou seja, obrigar o banco... Muitas vezes é preciso isso? A instituição não está fornecendo? Não. Na maioria dos casos, os poupadores têm conseguido, mas certo. Há casos que é difícil e a gente ainda não consegue identificar o porquê, mas também não interessa a razão, né? Talvez até por uma dificuldade de serviço mesmo, porque são documentos antigos, né? Talvez não estejam digitalizados, porque quando vem para nós a gente percebe, né, que não foram lá naqueles arquivos manualmente, né? Um serviço manual. Então, não estou aqui a dizer que
é proposital. Não, né? É pela própria dificuldade das instituições financeiras em levantar documentos tão antigos. Mas é preciso levantar. É preciso levantar porque é um prazo. Assim como houve o prazo para discutir o direito naquelas ações que aquelas instituições já ganharam, agora existe um prazo para receber o valor que lhe é devido. Quer dizer, você não precisa mais discutir o direito, já tem o direito, você já tem um crédito reconhecido. Isso eu queria que você explicasse então, Patrícia, como é que tá? Porque na verdade aí foram várias ações do Brasil inteiro e os valores são altos, não são poucos não. A gente tem um exemplo aí de Belo Horizonte, as ações alcançaram aí 550 milhões de reais, então é bastante dinheiro, né? Então como que foi o processo até descobrir que o Plano Verão realmente deu prejuízo para alguns correntistas, até aí agora, hoje, que você já fala que o direito adquirido já foi comprovado? Então, o início de tudo foi a análise, né, a percepção de que a aplicação do índice novo, determinado pela nova medida, estava sendo aplicado de forma retroativa, a gente chama, né? De forma antecipada. Daí, a partir daí, foram várias ações individuais? A partir daí, algumas ações individuais e algumas coletivas. Tá? Não foi de pronto, assim, né? Logo, porque tudo tem um desenvolvimento, uma análise jurídica, será que é isso mesmo? Aí levanta a tese, etc e tal. Então, aí vieram as ações, algumas individuais e outras coletivas, que perduraram anos, né? Demora para sair uma decisão numa ação dessa. E só agora, há pouco tempo, que nós tivemos aí decisões favoráveis. Há decisões que ainda nem são definitivas. Certo, porque na verdade aí o Superior Tribunal de Justiça interferiu aí nessas decisões, porque eram muitas decisões individuais, né? Um juiz deu aqui em São Paulo, outro deu lá no Rio Grande do Sul, e o Superior Tribunal de Justiça decidiu aí reunir todas essas ações para dar um veredito único para todos esses casos. Em verdade, o Superior Tribunal de Justiça, lá nós temos algumas ações já com trânsito em julgado. Que são as ações que eu estou chamando a atenção para que esses poupadores prejudicados venham levantar os seus valores, mediante um processo simples, que é o processo de execução. Perfeito. O que ocorreu foi, em última instância, que a gente chama, né, é o Supremo Tribunal Federal. Como são várias ações e com várias decisões diferentes, porque tivemos também decisões desfavoráveis. Então, para o mesmo caso, isso a gente chama de insegurança jurídica, causa uma insegurança jurídica. Quando a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal ele tem esse poder de paralisar todas as ações até que ele se pronuncie sobre a questão. Certo. Então, foi isso que aconteceu. No STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, nós temos ações já decididas, seja de forma definitiva ou não. Temos também ações julgadas improcedentes, mas a maioria com sucesso. Tá? E no Supremo, todos os processos em trâmites estão paralisados. Mas isso também não impede uma outra ação processual, que é a execução provisória. Certo. E, doutora, na verdade, cada instituição bancária aí é um processo diferente e tem um trâmite diferente? Como que funciona? Para cada poupador é um processo. Certo. Porque é um processo individual. Então, precisa saber em qual banco aquele poupador teve conta, em qual plano, provavelmente que seja no plano verão, e aí qual foi... É uma ação individual para ele. Não existe ação executiva coletiva. O que precisa ficar claro agora? Esse direito já foi discutido. Já existem decisões favoráveis. Diante dessas decisões favoráveis, eu já tenho um crédito. Se eu era poupadora em 1989, eu já tenho um crédito. Então, o que eu preciso fazer agora, eu preciso entrar com um processo para discutir o direito? Não, esse direito já foi discutido naquelas ações coletivas. Perfeito. Agora, basta eu entrar com um processo chamado processo de execução. O processo de execução é só para receber os valores.
Não é um processo onde vai se discutir o direito, porque o direito já foi discutido. Então, cada poupador se vale daquela decisão que foi favorável, que falou, olha, realmente você teve ali um prejuízo. Ele pega a cópia daquela decisão e entra com o seu processo executando, e aí precisa todo o cálculo, por isso que há necessidade de reunir os extratos de cada poupador de cada período. Entendi. Patrícia, eu queria fazer um pequeno intervalo, mas eu queria que no segundo bloco a gente conversasse, então, a gente falou bastante do Plano Verão, mas na verdade aí o poupador aí tem direito aí a receber dinheiro de outros planos, não é isso? É isso mesmo. Então tá certo, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta já já. O NGT Entrevistas volta já já falando aí sobre o Plano Verão e os outros planos que trouxeram aí prejuízos para os brasileiros. Fique ligado, a gente volta já já.